Bom, como vocês sabem, né, vocês sempre pedem a questão de gestão de prioridades. Então, como eu organizei um curso sobre gestão de prioridades, eu vou estar compartilhando com vocês aquela que eu acho que vai ajudar mais vocês no processo, no dia a dia. É o que eu uso como gestão de prioridades, então eu acho que vai ajudar. As prioridades, então, elas são em processo decisório, é uma chave para gestão de tempo. Então, todas as técnicas de gestão de tempo são utilizadas na gestão de prioridades. São três fases de decisão: a prospecção, a concepção e a decisão, para qualquer técnica que a gente utilize, né? O que eu acho que é importante é sempre vocês terem em mente, e isso começa a ficar muito automático na nossa mente quando a gente coloca em prática, a questão de dano e a questão de prejuízo. Quando a gente tem um dano, é quando algo está quebrado, mas a gente arruma. É uma multa que tem como pagar, é um prazo que é negociável, então não há nada que seja irreparável. E quando é prejuízo, é quando é um prejuízo financeiro, então vai acarretar num prejuízo financeiro, vai acarretar em morte, então as perdas são irreparáveis e não há o que fazer senão realizar a tarefa. Existem duas matrizes, a matriz de Eisenhower, por exemplo, que ela divide entre o urgente, importante, não importante e urgente. Eu vou passar rapidamente essa parte, porque eu acho que vocês já conhecem e já utilizam provavelmente, né? O urgente e importante é o bombeiro que vai apagar o fogo. Então, são crises, problemas urgentes, projetos com prazo de entrega. O não urgente e importante é aquilo que a gente chama de tempo de qualidade. Então, é a prevenção, é o aumento de aptidão, construção de relacionamento, reconhecer oportunidades, planejamento e recreação. O urgente não importante é aquilo que tem distração. Então, são as interrupções, alguns e-mails, ligações, relatórios, reuniões e tudo mais. E o não urgente, não importante, são os desperdiçadores de tempo. Então, trivialidade, telefonemas, né, mensagens, redes sociais, enfim. Então, quando a gente fala em gestão de prioridade, a gente está falando se a gente tem que decidir em fazer, se a gente precisa apenas decidir a tarefa, se a gente precisa delegar a tarefa ou se a gente precisa deletar a tarefa. De uma forma muito simples, tudo que é urgente precisa ser administrado e ele deveria ficar em 20% do nosso tempo. Aquilo que é não urgente deveria ser focado e planejado para que não chegue no urgente. Deveria ser 60% do nosso tempo. 15% deveria ser apenas delegar e 5% eliminar. O que acontece normalmente nessa matriz é que a gente utiliza muito daquilo que a gente deveria eliminar no nosso tempo e pouco daquilo que a gente deveria focar. Que seria justamente ter qualidade de tempo, ter qualidade de atividade, ter qualidade de tarefa, é com o planejamento, é com a organização de prioridades. Porque senão tu cai na necessidade. A necessidade é o fogo, a necessidade é aquilo que vai tá te colocando em risco de perda, em risco de prejuízo. E muitas vezes isso vai chegar na decepção e no desperdício de tempo. Então, a ferramenta GUT, a GUT, é a questão da importância, é essa que eu quero focar com vocês. Que a gente divide em 3 graus: gravidade, urgência e tendência. Nessa matriz, e tem várias planilhas no Excel, de Excel, que se vocês quiserem utilizar, para quem utiliza Trello e tudo mais, né, o gestor de tempo ajuda bastante. Vocês vão sempre estar definindo a gravidade, a urgência e a tendência do problema, né? O que vai acontecer com o problema. Então, vocês vão listar o problema, dividindo em gravidade, de urgência e tendência. Vocês vão pontuar o problema e a cada problema é de 1 a 5. E vocês vão estar olhando o que é grave, recebendo a pontuação 5, e o que é mais leve, recebendo a pontuação 1. Ele analisa principalmente a tendência de priorizar o tempo, de piorar com o tempo. Então, pelas notas, você percebe se a tendência de piora ou melhora do problema que vai definindo o que tem que ser feito antes. Então, são 5 questões de urgência. O problema possui uma baixa urgência para ser resolvido, o problema possui urgência mediana para ser resolvido, o problema possui alta urgência para ser resolvido, ou o problema não pode mais ser resolvido, ou o problema já está resolvido.
Então, para ajudar, eu coloquei algumas matrizes aqui, então as notas, colocando a gravidade, né? Sem gravidade, pô, gravidade, grave, muito grave, extremamente grave. A urgência, pode esperar, pouco urgente, urgente, muito urgente, ação imediata. E a tendência, não irá mudar, irá piorar a longo prazo, irá piorar a médio prazo, irá piorar a curto prazo, irá piorar rapidamente. Depois vocês vão estar pegando esses índices e multiplicando. Então ele vai dar um número e é esse número de prioridades que a gente vai dizendo, ah, isso tem que ser agora, isso tem que ser depois. Como eu disse para vocês no início, isso vira muito automático quando a gente está pensando numa situação específica. Então eu peguei o exemplo de envio de boletos. O envio de boletos, por exemplo, ele vai ter uma gravidade muito grave, porque, né, isso vai ser de uma urgência, sim, mas uma urgência média. Ele tem um prazo para isso acontecer. Se tu estás dentro do prazo, é uma urgência média. Mas a tendência dele é piorar rapidamente. A tendência dele é que isso só se multiplique e vá piorando. Então, quanto mais isso for deixado para depois, mais piora. E por esse motivo, então, existe perda financeira, né? Ela não é um dano, ela é um prejuízo. E por isso essa atividade deveria ser feita antes. E uma torneira vazando, por exemplo, né? O que vocês acham? A torneira vazando, ela é de gravidade qual? Agora entra alguém e me diz aqui o que acha. É uma gravidade, não tem gravidade, pode esperar, não irá mudar. A água vai dizer, não, eu não vou ficar pingando, ela vai aumentar, dependendo onde for, pode estragar móvel. Isso pode de uma hora para outra estourar. O que vocês acham? Em gravidade, qual seria o nível? É extremamente grave, né? Então, em urgência, vocês podem esperar ou não? Isso vira urgente ou não? O que vocês acham? É um exercício muito mental, né, gente? Se vocês colocarem como muito urgente, vocês vão estar fazendo entre hoje ou amanhã, por exemplo. E a ação imediata ela tem que ser feita hoje e principalmente, né, já tomar a ação. E a tendência disso, com certeza, né, a água desperdiçada, vocês vão ter um custo financeiro, uma perda financeira, e vocês vão ter danos e também prejuízos. Então, ela irá piorar rapidamente. É uma ação considerada nível 5 que vocês vão estar tendo imediatamente para liquidar o problema. Ok, aqui eu continuo o curso, mas não é o objetivo. Então, era só realmente para ajudar vocês a pensar. Depois que vocês pegam essa metodologia e entendem para colocação em prática, fica muito mais fácil pensar nos problemas que acontecem no dia a dia e organizar a sua agenda, né? A gente tem outras ferramentas que são de análise de vendas, por exemplo, né? Que fazem com que a gente consiga fazer a mesma coisa com clientes. Então, existem várias ferramentas para aumentar o ganho de tempo e a qualidade da tarefa. Essa é uma que eu apresentei para vocês hoje, espero que tenha ajudado, muito obrigada!